Bom dia, meus irmãos queridos que estão aqui. Bom dia. Bom dia. Aos irmãos que estão nas suas casas. Bom dia. Que o Senhor esteja alcançando os corações de vocês nesta manhã. Que a mensagem do Evangelho, a mensagem de poder que vem através do Espírito Santo esteja alcançando cada casa nessa manhã. Por isso que a graça do Senhor e que a paz do Senhor esteja entrando em cada lar neste momento, em nome de Jesus. Vamos começar no nosso tempo de meditarmos na palavra, de buscarmos ao Senhor o que Ele tem para nós hoje na palavra dEle. Vamos abrir então no capítulo 4 de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos hoje passar pelos versículos do 5 até o 13, do 5 a 13. E eu quero começar levando você a pensar sobre algo que eu gosto muito, talvez alguns aqui gostem, outros não gostam, nada, nem um pouco, que quando nós estamos próximos a uma eleição aqui no Brasil, e até em alguns países, existe algo chamado o debate. E naquele debate, as pessoas fazem perguntas um para o outro. E eu gosto de ficar vendo o debate, não talvez por causa das propostas, mas tentar ver como que eles se saem naquelas perguntas que são feitas. Porque todos ali devem ser, alguns não são, porque há conluios ali no meio, né? Mas alguns são inimigos nesse sentido. E então eles fazem perguntas para tentar pegar outro, e o seu oponente. Num debate, então, existe isso. E eu fico prestando atenção na pergunta e como aquele que irá responder, ele vai tratar daquele assunto, como ele vai conseguir talvez escapar daquela situação. Eu gosto disso, eu acho isso muito legal. E esses homens, a maioria deles, né, buscam pessoas para se aconselharem, buscam muitas e muitos, alguns têm muitos estudos, na verdade, sobre isso, alguns não têm muito, mas buscam em outras pessoas para como responder. E aqui nós vamos ver que o apóstolo Pedro, ele foi questionado. Eu quero que você lembre que Pedro, ele era um pescador. Hoje em dia, um pescador é uma pessoa simples. Agora imagina há mais de 2000 anos atrás. Como será que não era um pescador morando numa província pobre, chamada daquela região ali, né, a província da Galileia? Esse homem era Pedro. E agora, lá na capital, em Jerusalém, na capital de todo Israel, estava Pedro, diante do Sinédrio, diante das principais autoridades, aqueles homens ali que eram o sumo sacerdote, o homem que era o sumo sacerdote naquela época, e todos aqueles que poderiam sucedê-lo, estavam ali. Então, a minha pergunta é, como será que Pedro vai se sair nisso? Como será que Pedro respondeu a essa única pergunta que esses homens aqui fizeram? Então, o tema da nossa mensagem hoje é 5 lições em uma resposta de Pedro. 5 lições em uma resposta de Pedro. Como que Pedro respondeu? Como ele agiu nesse momento? Para isso, nós vamos ler o texto, capítulo 4, versículos 5 até o 13. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Pedro responde a pergunta. Qual é a pergunta, então? A pergunta é a seguinte: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? O que Pedro e João estavam junto ali, né? O que eles tinham feito? Eles tinham estado na Porta Formosa, ali em Jerusalém, e eles falaram para um homem: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou. Levanta e anda. Aquele homem foi curado momentaneamente, instantaneamente. E eles estavam fazendo a pergunta para Pedro e para João. A pergunta é: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Eles não estavam interessados, talvez, você fez isso com poder do lado escuro, né? Você fez isso com o poder das trevas. Não, eles não estavam preocupados por causa disso. Eles não queriam que Pedro falasse de tal nome, que Pedro vai agora conversar um pouco, vai responder a eles. Então, primeiro ponto, né, sobre essa questão, né, de 5 lições em uma resposta de Pedro. A primeira lição que eu vou colocar é: Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro estava, sabe aquele copo com água que está a ponto de transbordar? Cheio, completo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Como nós sabemos disso? O texto mesmo diz, ali no versículo 8, olha só. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes diz. Antes da resposta, nós já vemos algo que fez total diferença nessa resposta. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Isso fez total diferença em tudo que irá acontecer agora. E até no que aconteceu naquele momento. Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Essa foi a primeira frase que apareceu ali para quando Pedro começa a responder. Ele estava cheio. Pedro, ele não teve que buscar naquele momento, talvez em si mesmo, o que responder. Porque ele tinha o Espírito de Deus nele. E não só tinha, como ele estava cheio. Ele estava completo do Espírito Santo. Então, nós temos que pensar que uma resposta, quando nós temos que dar, nós temos que nos preparar. E a forma como que Pedro se preparava, talvez, como foi falado ali, não tinha estudo, era um homem inculto, ele se preparava através da busca pelo Senhor. Como que eles eram cheios do Espírito Santo? Eles tinham que orar, eles tinham que buscar a Deus. E foi isso que aconteceu. E Pedro estava fazendo isso porque ele estava cheio do Espírito Santo. Esse é o preparo desse homem que respondeu dessa forma. Esse é o preparo de Pedro aqui. Ele estava, primeiramente, cheio do Espírito Santo. Nós também, para os problemas que vêm na vida, para as situações que aparecem e que temos que dar uma resposta, nós precisamos, para responder de acordo e da forma correta, estar cheio do Espírito Santo. As pessoas hoje em dia perguntam por que esta pandemia, uma pergunta talvez, ou perguntam coisas que são bem íntimas. Por que aquela pessoa morreu e eu amava tanto aquela pessoa? Por que isso está acontecendo com tal pessoa que talvez não merecia? Essas perguntas só podem ser respondidas por pessoas que estão cheias do Espírito. Cheias do Espírito Santo. Essa é a primeira diferença que vai fazer esse homem, Pedro, não ser mais um pescador de gente, mas um pescador de homens. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Primeira lição é essa, precisamos então nós, aprendemos isso com Pedro, sermos cheios do Espírito. Segunda lição, Pedro constatou o bem feito. Como assim? Versículo 9, olha lá. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Ele estava falando assim, olha, vamos começar então, né? Ele saudou as autoridades ali, ele falou assim, eu estou aqui respondendo essa pergunta por causa que eu fiz um bem, por causa que eu fiz um benefício àquela pessoa que estava enferma e agora ela está curada. Então, para começarmos, algo aconteceu e não foi ruim, mas foi bom.
Ele dá uma clareza da situação na sua resposta. Pedro não deixa se intimidar. E ele deixa bem claro que ele não fez nenhum mal. Pelo contrário, ele fez o bem àquele homem que estava enfermo. Isso talvez, a gente pode imaginar que ele falando dessa forma, ele fala assim, eu estou fazendo bem. Muitas pessoas têm feito mal por aí. E por que vocês não perguntam o mal que aquelas pessoas estão fazendo? E por que vocês vão perguntar o bem que eu fiz? Pedro estava sendo interrogado pelo bem que ele tinha feito. E ele deixa isso bem claro. Para começar, eu fiz algo bom. Esse homem está enfermo e vocês podem constatar. E ele logo que ele foi curado, aquele homem, diz que ele passou a ficar com eles. Esse homem, que estava 40 anos, que ele era de nascença, mais de 40 anos, que ele não andava. Ele já nasceu assim. Então aquele homem estava curado, ele foi o que eles estavam interrogando era, tá, quem fez isso? Por que foi isso que aconteceu, né? Então a segunda lição é, nós temos que constatar o bem. Se você é interrogado, primeiro, olhe primeiro as coisas que você está fazendo. Veja se o que você está fazendo é bom ou mal. Se for bom, diga que é bom, mas se for mal, também diga que é mal. Pedro, ele viu que era bom, ele estava sendo interrogado por algo bom que ele fez, estava sendo até perseguido por algo bom que ele fez. Mas ele não se intimidou e falou, eu fiz algo bom. Ele poderia ali, eles esperavam que ele desse um passo atrás, ele falava, eu não deveria talvez ter feito dessa forma. Ele coloca, eu fiz algo bom. Esse homem estava enfermo e agora ele está curado. Terceira lição, Pedro falou em nome de quem curou. Pedro falou em nome de quem curou. Essa era a pergunta principal ali, né? A pergunta, se nós olharmos ali um pouquinho e voltarmos, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Nesse ponto 3 nós vamos ver que Pedro falou em nome de quem curou. Pedro não se deixa intimidar e é bem claro em dar a glória ao Senhor. Olha lá no versículo 10. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então, Pedro, ele fala, foi Jesus. Vocês querem saber quem fez isso? Através de mim, foi o Senhor Jesus. Ele não falou, foi ele. Ele poderia ter falado, não usado o nome de Jesus aqui, ter falado, Deus curou. Estaria correto, Jesus é Deus. Mas eles naquela época não entendiam que Jesus é Deus. Eles entendiam que Jesus era por mais que fosse bom, aqueles homens ali que tentassem ser bons, eles entendiam que aquele homem ali poderia ser um mestre, Jesus. Na melhor das hipóteses, né? Mas Pedro não se intimidou, ele fala claramente. Jesus foi quem curou esse homem. Quando você estiver numa situação dessa, sendo intimidado, colocado contra a parede, irmãos, eu creio que a igreja do Senhor irá viver tempos muito difíceis ainda. Ontem eu vi um vídeo lá na Inglaterra, um senhor pregando, segundo o vídeo ele disse que tinha 74 anos, estava lá pregando com dizeres da Bíblia, assim, exposto, e pregando na rua. A polícia chegou ele e falou assim, o senhor não pode pregar, pegou ele e levou ele embora. E ele resistindo ali, não, mas isso é meu direito. E levaram ele embora, na Inglaterra, né? O Brasil, será que no Brasil já existe uma perseguição talvez dessa forma? A gente vê que sim, em muitos locais aqui no Brasil nós já estamos sabendo de perseguição. E quando alguém chegar para você, e os nossos irmãos lá fora, né? Sem contar no Oriente ali, que é uma perseguição ferrenha, Coreia do Norte, uma perseguição ferrenha. Quando perguntam, esse bem que talvez você fez por aquela pessoa, você fez em nome de quem? Era mais ou menos nessa situação que Pedro estava aqui envolvido. Em nome de quem você curou? Ou esse poder veio de onde? E ele é bem claro. Jesus curou. E ele não para aí, né? Jesus curou. Mas olha só, Pedro ele destaca ainda que o povo judeu e aqueles homens que estavam ali crucificaram Jesus. Então, além dele falar assim, olha, Jesus curou,
ele fala assim, olha, esse que curou, vocês crucificaram ele. Sim, ele curou, mas o nome dele é poderoso para curar. Mas vocês crucificaram ele. Ele não deixa passar isso. Ele poderia não ter colocado essa frase ali, mas ele colocou. Pedro destaca que o povo judeu crucificou Jesus. Lembra aquela multidão gritando? Prestes Jesus ser pregado na cruz, carregar a cruz, eles gritaram, crucifica-o, crucifica-o. O povo judeu, ali em Jerusalém, era o mesmo povo aqui, as mesmas pessoas que estavam gritando crucifica-o, que Pedro estava falando aqui. Vocês crucificaram ele. Ele destaca isso. Pedro também destaca outra coisa. Vocês crucificaram, mas Deus Pai ressuscitou ele. Olha só ali no versículo 10 diz, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Deus Pai ressuscitou o Senhor Jesus. E por isso ele ainda opera maravilhas. Pedro diz, esse é aquele que vocês fizeram mal e ele lhes faz bem. O homem está são e esta é a prova disso. Por quê? Eles fizeram mal ao Senhor Jesus e Jesus agora está retribuindo aquele homem judeu com o bem. E Pedro estava sendo questionado, quem fez isso? E ele responde, foi o Senhor Jesus. Então, temos essa lição, Pedro falou em nome de quem curou. Ele falou, foi o Senhor Jesus que vocês crucificaram. Então, mais uma lição, devemos ser aqueles que falam que o Senhor Jesus opera, independente da situação, independente do que possa acontecer conosco. Quarta lição, Pedro mostrou a rejeição dos judeus. Versículo 11, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Ele deixa bem claro ainda, vocês crucificaram, no versículo anterior, o Pai ressuscitou, mas vocês haviam rejeitado ele. Esse que curou o homem, esse que está fazendo milagres até agora, eu estou usando o nome dele para curar, este Jesus, vocês rejeitaram. Vocês que queriam o Messias não viram ele. Ele que é a pedra angular, ele que é o fundamento, ele que é a base para a vida de vocês, vocês o rejeitaram. Ele não foi questionado sobre isso, mas ele colocou isso. Por quê? Porque perguntaram quem fez isso. Então ele tinha que trazer à tona que Jesus curou, Jesus operou, mas eles fizeram isso tudo com ele. Jesus, nesse ponto aqui, Jesus era o principal, ali nesse ponto da pedra angular. Como a pedra, o que é a pedra angular? Era aquela pedra que dava base para todas as outras, era aquela que iria segurar todas as outras. Em algumas traduções, traz pedra de esquina também, porque ela era aquela que encaixava perfeitamente para dar sustentação às outras. Às vezes era numa lateral ou às vezes até numa porta, ela era colocada no centro para dar sustentação a todas as outras pedras que faziam aquela porta, né? Aquela abertura da porta. Então ele colocou que Jesus era o principal. E para esses homens que estavam vindo, eles se consideravam os principais. Tanto é que na Bíblia a gente vê os principais sacerdotes, os fariseus, as pessoas passavam e eles tinham reverência daquelas. As pessoas tinham reverência para com eles, na verdade. Eles se consideravam os principais. Pedro, na sua ousadia, ele fala que Jesus era o principal e que ele tinha sido rejeitado. Isso para aquele contexto naquela época era uma ofensa até para aqueles homens ali, o que ele estava falando nesse momento. Quinta lição, Pedro apontou a salvação em Jesus. Além de ele falar que eles tinham crucificado Jesus, além de ele falar que Jesus tinha curado, além de ele falar que Jesus estava ressurreto, e além de falar que eles tinham rejeitado esse Jesus, ele fala que Jesus é a salvação. Jesus é o único que traz a salvação. Olha só no versículo 12. E não há salvação em nenhum outro. Olha o ponto que ele chega aqui a falar. Ele descarta qualquer outra questão e ele fala, Jesus é o único que pode dar a salvação. Jesus é o único que não tem
nenhum à sua altura para talvez competir e ser um mediador entre nós e Deus. Não tem nenhum. Jesus pagou o preço porque Ele foi crucificado. Pagou o preço do nosso pecado. Ele ressuscitou mostrando o poder. E Ele é o único que poderia ser um mediador. Versículo 12 fala: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome embaixo da terra. Ou seja, nenhum outro homem na terra poderia fazer o que Jesus fez. Somente Jesus. E Ele coloca essa centralidade em Cristo Jesus nesse momento. Ele coloca de duas formas, como a pedra angular e como o único para a salvação. Isso não era falado. Notem o tamanho dessa defesa perante esses religiosos. Não se falava isso, nunca tinha se falado algo dessa forma. Jesus é o mediador. Jesus é o único que tem a salvação. E ele fala sobre o nome de Jesus. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus. O poder que há no nome do Senhor Jesus. Nós oramos hoje em nome do Senhor Jesus para nos achegarmos ao Pai. Para que essa oração possa ter, como uma flecha, alcançar o coração do Pai. Tem que ter esse mediador, o Senhor Jesus, porque é em nome desse Senhor, desse Salvador, o Senhor Jesus. Não há nenhum outro nome debaixo do céu que importa para que sejamos salvos. É o nome de Jesus. Por isso, irmãos, eu quero concluir com o versículo 13. Eu quero que nós leiamos aqui de uma forma bem calma, para que você veja o que aconteceu. Logo ele ter falado isso. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ele termina a sua resposta. Ele dá tantas coisas, 5 lições que nós vemos aqui para nós, que podemos usar nas nossas vidas. Mas a reação daqueles homens, a reação daqueles principais sacerdotes foi de ficarem admirados. Eles se admiraram ao ver Pedro e João, 2 pescadores, respondendo daquela forma. É algo incrível se não estivesse escrito aqui, porque é crível, né? Então nós podemos crer. Mas é algo maravilhoso o que aconteceu aqui. Por isso que eu coloquei no início, eles eram pescadores. Eles eram incultos, eles eram iletrados, eles não sabiam ler. Então eles não tinham acesso também às Escrituras. Só ouviam. Eles não tinham acesso a estudar as Escrituras. Eles eram iletrados. E como eles estavam usando dessa forma a palavra e falando com essa ousadia? Por quê? Porque eles têm o Espírito Santo. A resposta está aqui. A chave para todas as nossas vidas, para toda a nossa vida, é o Espírito Santo. O Espírito Santo fez total diferença para aquele grupo de pessoas tão simples naquela época. E eles abalaram todo mundo. Eles transformaram o mundo até hoje, porque eles creram que o Senhor Jesus enviaria poder do alto. E eles foram cheios do Espírito Santo, como diz lá em Atos 2. E Pedro estava cheio do Espírito Santo nessa resposta. Por quê? Por que esses homens ficaram admirados? Porque eles viram isso em Pedro. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós temos o Espírito de Deus nas nossas vidas, as pessoas vão entender algo também que diz aqui no final desse versículo 13. Elas entendem que nós estamos com Jesus. Eles entenderam assim, esses homens, Pedro e João, verdadeiramente estiveram com Jesus. Pedro e João andaram com ele, porque eles têm uma sabedoria tão grande. E essa resposta deles não poderia vir deles mesmos. Veio do Senhor Jesus. Eles ficaram impressionados, irmãos. E todos nós aqui, somos obreiros aqui, nós precisamos disso. Acima de todas as outras coisas. As outras coisas podem somar, mas essa é a principal.
é sermos cheios do Espírito Santo. É buscarmos o Espírito Santo, buscarmos sermos cheios do Espírito Santo. Isso que irá fazer a diferença. E eles vão olhar para o Wesley quando estiver na rua. Esse andou com Jesus. Vão olhar para você na sua casa, quando você tiver que sair e você for fazer algo na rua e você estiver cheio do Espírito Santo, as pessoas vão olhar para você e vão falar: você andou com o Senhor Jesus, você é diferente, você tem Cristo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as coisas não são como nós planejamos ser muitas vezes. Elas nos surpreendem, porque somos cheios do Espírito Santo. Eles eram indoutos, eles eram sem letras, eram incultos, eles eram ousados, porque fala ali no versículo 13 ainda: ao verem a intrepidez, a ousadia de Pedro e João, eles ficaram admirados. Nós precisamos do Espírito Santo. Esse é o resumo dessa mensagem. Nós temos 5 lições, mas essas lições que nós podemos ver aqui, que Pedro nos aplica hoje, é por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Você tem isso. Você tem como ter isso. Em qualquer momento da sua vida. Basta você buscar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que irá te dar ousadia. O Espírito Santo de Deus é aquele que vai te dar as palavras para você falar para aquele que necessita, da forma correta. O Espírito Santo é aquele que te dá paz onde há turbulência. O Espírito Santo de Deus, ele move aonde nós não podemos mover. E até tocou aqui esses principais sacerdotes, que eles ficaram admirados. Não importa quem esteja à sua frente, não importa o tamanho da autoridade daquela pessoa, se você está cheio do Espírito Santo de Deus e você tem esse coração temente a Deus, você vai conseguir ser ousado e anunciar a palavra de Deus com intrepidez. Paulo estava diante de reis, à frente nós vemos ele também, diante de reis, e ele não se intimidava, ele pregava a palavra. Tanto é que alguns falaram assim: olha, você quase me convenceu a me tornar como você. Porque ele era cheio do Espírito Santo. Pedro era cheio do Espírito Santo. Um pescador de homens agora, porque era cheio do Espírito Santo. Vamos orar? Eu queria que você aí na sua casa pudesse nesse momento fechar os seus olhos para meditar um pouco de como está a sua vida. Se talvez você não consiga aplicar essas lições que nós vimos hoje, é porque a primeira lição ainda não está ocorrendo na sua vida, que é ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos disso para sermos intrépidos, para sermos ousados e para que os outros possam olhar para nós e falar: ele anda com o Senhor Jesus, ele está com o Senhor Jesus, ele andou com o Senhor Jesus, ele tem algo diferente que os outros não poderiam ter. Como está a sua vida nesta manhã? Como está a sua vida nessa manhã? Como seria a sua resposta ali, em meio à pressão? Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, nos ajude, Senhor. O Senhor nos deu tudo o que nós precisamos hoje. O Senhor nos dá o amor, o Senhor nos dá o cuidado, o Senhor nos deu o Seu próprio Filho, que morreu naquela cruz e pagou o preço dos nossos pecados. O Senhor também, Pai, ressuscitou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus hoje está aí contigo, Pai. Mas o Senhor Jesus, antes de ir até o Senhor, Ele falou que nos deixaria o Consolador. Ele prometeu a nós o poder do alto. Ó Pai, nós precisamos desse poder. Senhor Jesus, envia a nós aqui hoje, Senhor, a esta igreja local, Deus, o poder do alto que o Senhor prometeu, Senhor. Aqueles lá, Senhor, em Jerusalém, lá em Israel, Senhor. Envia o poder do alto, Senhor. Leva-nos, Deus, a orarmos, Deus, e sermos cheios do Teu Espírito Santo. Mesmo, Pai, que nós sejamos iletrados, Senhor, Jesus, com pouco conhecimento, Pai, humano, mas o Senhor pode nos fazer, Pai, conhecidos, Deus, nesse mundo, Deus, como aqueles que andaram com o Senhor, que andam com o Senhor, que são diferentes em todo o seu linguajar. Ó Pai, envia-nos, Senhor Jesus, mais de Ti, através do Teu Espírito Santo.
Espírito Santo de Deus, nós podemos orar a Ti, porque Tu és Deus. E nós pedimos a Ti, ó Espírito Santo, encha-nos, Senhor. Encha-nos de Ti, Senhor. Senhor, eu creio que nesses dias o Senhor tem falado muitas vezes que o Senhor tem estado triste. E a palavra do Senhor nos fala para não entristecer ao Espírito Santo. Nos perdoa, ó Espírito Santo. Leva-nos, Deus, a sermos cheios de Ti, a alegrarmos ao Senhor, ao invés de entristecermos ao Senhor. E aonde nós andarmos, Senhor, nós venhamos a ser admirados, não por nós mesmos, Deus, mas porque o Senhor está em nós. E que a glória vá toda ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda a glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Guarde essa palavra no seu coração. Estamos em dias que pessoas estão procurando resposta. E a resposta que você pode dar, você só pode dar quando estiver cheio do Espírito Santo. Deus abençoe. Um abraço a cada um dos irmãos que estão nas suas casas. Que vocês se sintam realmente consolados pelo Espírito Santo nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.